O dia que eu fui fazer 2 provas na escola com a maior náusea possível que existe nesse planeta Terra. Boa noite, galera. Estamos aqui para basicamente mais um vídeo de história. E a história aqui do vídeo de hoje vai ser basicamente essa, que eu basicamente fui pra escola fazer 2 provas, mas eu tava passando muito mal. Eu tava com ânsia, náusea e muito mal-estar, porque eu tinha passado mal na madrugada passada. Então, bora lá explicar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Se inscreva aqui nesse meu canal secundário e no meu canal oficial, que o nome é Davi Gamer 798, Flita Facility. Então, bora lá pra essa história. Bom, galera, bora começar por data. Isso aconteceu em agosto de 2024, tem quase 2 anos, ou seja, foi ano retrasado. Então, tem basicamente um tempinho, não foi recente não, tem um tempinho, tem mais de um ano. Tem 1 ano e 6 meses, 5, deve ter isso, 7 meses, 1 ano, 7 meses. Mas foi em agosto de 2024, então bora do começo. Bom, galera, bora começar aqui no dia 7 de agosto. O meu pai, bora começar pelo meu pai, que deu início a basicamente tudo. O meu pai, ele começou a passar muito mal. E assim, ele não sabia o que tinha comido ou o que talvez ele tenha bebido que possa ter feito mal a ele, mas ele ficou muito mal. Ele ficou com muito mal-estar, muita náusea também. Ele teve vômito, enfim, galera, normal. Aí ele teve isso, aí ele ficou o dia 7 todo mal. Aí no dia 8 ele já começou a melhorar. E na noite do dia 8 ele já tava melhor, ou seja, ele ficou basicamente um dia passando mal, mas na noite do dia seguinte ele já tava bem, foi só um negócio, ele melhorou. Mas foi no dia 8 que a história começa comigo. Bom, galera, eu tenho um cachorro desde 2022, que eu basicamente adotei um cachorro. Então eu tenho ele desde, acho mais ou menos abril de 2022, março, abril de 2022. Então eu já tô um tempo com ele. Então o meu pai, ele foi pra rua à noite, basicamente esse mesmo horário que tá agora, umas 7, 8 horas da noite, foi passear com ele e eu tava em casa. Acho que eu tava ou estudando ou tava jogando. Mas eu comecei também a ficar com muito mal-estar na barriga. E eu já comecei a ficar muito desesperado, porque a dor só aumentava, só intensificava. E eu achei que ia passar. Eu cheguei até a tomar um banho, jogar uma água no corpo, me refrescar, fiquei em frente ao ventilador para ver se passava. Mas não melhorou. Aí eu pensei assim, vou ter que falar com meu pai que eu tô mal. Aí meu pai chegou, aí eu falei assim, pai, eu tô passando mal. Aí depois começou a ficar mais a dor, aí quando piorou mais e vi que o negócio estava realmente sério, minha mãe ainda estava na rua voltando do trabalho. Meu pai ligou para ela poder voltar rápido para casa, minha mãe, e poder fazer alguma coisa, mas eu já tava tipo deitado, já tava com bolsa de água quente para ver se funcionava, passava dor, não passava. Aí quando deu umas 9, 10 horas, veio o terror. Nossa, gente, que vergonha. Veio o terror. Começou a subir tudo, tive que ir pro banheiro, coloquei tudo pra fora, eu vomitei tudo, fiz o meu maior terror, que é vomitar. Gente, horrível, eu só queria chorar. Mas tá, tive que vomitar, depois eu deitei de novo e eu não comi nada depois disso, não quis comer, que senão ia piorar muito a situação. Aí tá, aí quando era 4 horas ou 3:30 da manhã, aí eu fui, acordei de novo, botei tudo pra fora de novo, vomitei de madrugada de novo e os meus pais pensaram assim, poxa, então não vai dar pra ir pra escola. Aí eu lembrei, gente, mas eu tenho 2 provas, como é que eu vou fazer segunda chamada de 2 provas? E o pior é que naquele dia eu ia ter prova de ciências e inglês. A minha professora de ciências da época, que na época foi 2024, eu tava no 8º ano na época. Ela falou que ia cair um assunto na segunda chamada que não ia cair na primeira. E, ou seja, se eu faltasse, eu ia ter que fazer a prova que ia ter o assunto que não ia cair na primeira. Ou seja, eu não queria, porque eu detesto fazer segunda chamada. Eu detesto faltar em dia de prova. Então eu pensei assim, gente, eu não posso faltar, eu tenho que dar algum jeito, eu tenho que melhorar. E fazendo oração, Deus me cura, eu preciso ir pra escola, eu não posso faltar, tenho 2 provas. Mas tá. Aí como era umas 4, 3 horas da manhã, eu dormi
dormir até as 6h20, 6h30 pra acordar pra ir pra escola. Aí, por um alívio, acordei sem dor, mas quando fui levantar pra ir tomar banho pra poder botar o uniforme pra ir pra escola, que eu achei que eu tinha melhorado, voltou a dor. Deitei por mais 10 minutos e pensei assim, não vai dar mesmo. Mas eu pensei assim, não posso voltar, eu vou assim mesmo. Pois eu fui lá, e como eu já tinha jogado uma água no corpo, eu deixei só como é que tava. Aí, eu acho que nem pentei o cabelo nesse dia, nossa, não sei, mas eu botei o uniforme, comi 2 biscoitos de café, bebi um suco, porque acho que não pode beber água quando você tá com muita náusea assim, e fui. Mas quando chega na escola, gente, as coisas pioraram. Foram as piores 5 horas que eu tive na vida. Chegando na escola, pra começar, gente, eu só passava mal. Nossa, que mal-estar. Mas que bom que eu não vomitei na escola, porque senão a vergonha ia ser dobrada. Só faltava me matar. Mas, gente, aí eu fui, tive as aulas. Gente, eu assisti todas as aulas deitado, tipo, com os braços apoiados e a cabeça nos braços o dia inteiro. E todo mundo tava achando gente, tipo, porque eu já tinha os meus amigos lá na época, né? Porque esse ano eu mudei de escola, mas na época eu tinha os meus amigos lá. Aí eles estavam pensando assim, meu Deus, o Davi é tão animado que realmente, gente, eu costumo rir de tudo, costumo falar muito, costumo conversar. E naquele dia, do nada, tava lá deitado. E com uma cara fechada, com uma cara de morte, que eu tava passando mal. Aí tá, as 2 provas seriam após o recreio, mas aí tá. Aí foi passando as aulas, eu então tava levantada e tava ali na cadeira de novo, ali na mesa de novo, botava a cabeça na mesa de novo, enfim. Deu o recreio pro recreio, que é intervalo, no caso. Pra eu falar mais um pouco maduro, mais um pouco com maturidade, intervalo não é recreio, mas enfim. Aí no intervalo, eu tinha levado uns 2 biscoitos pra comer lá, negócio leve, biscoito creme crack, plot, pasmem, né? Tinha levado esse daí, aí eu fiquei assim, tentei não rir muito, não falar muito, deixei só a vida levando, nem consegui estudar no recreio pra prova que eu já ia ter após o recreio. Não consegui. Mas enfim, comi lá, aí depois fazendo a prova voltou o mal-estar, a náusea de novo voltou, mas eu fiz as 2 provas de ciências e de inglês. E eu lembro as notas, eu vou falar a vocês. Bom, galera, as notas que eu vou falar vão parecer baixas, porque na minha antiga escola, na época, a prova valia 50, então pode dar a impressão que é baixo, porque eu acho que na maioria das escolas vale 10, que é tipo 100. Mas então as provas na época valiam 50. Na prova de ciências eu tirei 38 de 50. Foi bom que eu fiz a prova maior passando mal. E a de inglês eu tirei 35 de 50. Ou seja, as 2 eu fui bem. E assim, eu me surpreendi. Assim, aí o que que acontece? E quando eu fui mostrar a prova à minha mãe depois, quando veio o resultado, tipo, uma semana depois eu já tava até melhor, eu falei assim. Aí eu falei assim a minha mãe, nossa mãe, essa questão aqui eu errei por besteira porque eu sabia. Aí minha mãe, acho que minha mãe falou brincando na hora também. Ah, porque se você tivesse estudado mais, você ia ficar bem. Você ia, tipo, você ia acertar mais um pouco. Mas acho que ela falou até brincando na época, que eu tava até rindo e feliz. E minha nota foi boa, foi 35 em ciência, foi 38 em ciências que eu tirei, de 50. Mas aí eu falei, aí depois, né, eu fui, tipo, meio que repreender, entre aspas, na brincadeira, e fui falar assim, mãe, eu fiz a prova passando mal, eu quase vomitei em cima da prova, lembra? Aí ela começou a rir, a gente começou a rir, porque ela meio que falou brincando também que eu que tinha falado que eu tinha errado uma questão por besteira, porque eu nem tava pensando na hora, sabe? Então, tipo, foi tudo complicado. Aí na época eu saía da escola meio-dia e 10 e você só podia sair, acho que 11h55. Aí quando deu 11h40 eu acabei as 2 provas. Eu comecei a fazer as provas 10 horas e acabei 11h40. Por que que eu demorei tanto assim? Porque eram 2 provas e eu tava o tempo todo parando, respirando pra não poder vomitar, né, gente? Imagina, né? Mas tá. Aí depois eu entreguei as provas, ainda faltavam 15 minutos, mas eu não tava aguentando mais, só queria vir pra casa. E uma sorte era uma sexta-feira. Então, ó,
Mas aí eu perguntei assim, pra eu não falar, eu posso ir na coordenação que eu tô passando mal, eu perguntei assim ao professor, professora que tava na sala na hora, eu perguntei assim, eu posso ir no banheiro e tal. Enfim, eu ia na coordenação mesmo. Mas aí depois eu desci as 3 levas de escada, segurando a barriga e me acalmando pra ir na coordenação. Aí eu falei assim, a coordenação, porque eu tô passando mal, eu já acabei as 2 provas, eu já entreguei, agora eu vim aqui falar pra vocês, porque eu comecei a passar mal ontem, tipo, ontem no fim da tarde. Eu tô mal, será que eu não posso sair agora? Aí o que a mulher da coordenação me solta? Porque só o tempo de eu descer já era 11h45, faltando 10 minutos pra liberar tudo. Então ela falou assim: mas só falta 10 minutos pra liberar. Será que você podia esperar um pouquinho? É rapidinho que passa e você sai no mesmo horário que todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter paciência, porque tava passando mal. Eu falei, tipo, porque se eu falasse assim, eu já tô passando mal agora, começou agora, ela já ia saber que é um caô, que era uma mentira, né? Mas eu falei assim, eu tô desde a tarde de ontem, do dia anterior, passando mal. Será que eu já posso ir agora? Pra não piorar? Aí ela falou, não, espera. Aí até o tempo de eu subir de novo, 11h50. Depois, esperei mais um pouco, eu agoniado. Eu tava assim, ó. Tipo, passa tempo. Os 5 minutos mais que passaram devagar na minha vida foram esses. Mas depois liberou, aí todo mundo saiu. Aí foi só na saída que eu consegui conversar com os meus amigos, mas aí depois eu peguei meu celular. Aí enquanto eu conversava com os meus amigos lá sobre a prova e tal, a gente tava sentado ali no banco e eu tava com o celular, tipo, porque na época podia celular. Porque a gente já tava fora da escola, né? Então, tipo, podia pegar o celular. Então eu falei assim, pai, vem, porque acho que eu tô passando mal ainda. Só vem me buscar, porque eu não podia ir andando sozinho, claro. E aí é isso. Aí, quando o meu pai tava chegando, gente, eu achei quase que eu choro, mas depois eu agradeci a Deus por esse milagre. Gente, quando eu ia levantar, porque meu pai tinha chegado, porque depois ali eu tava ainda conversando, eu já tava conseguindo interagir melhor, que eu tava mais ou menos assim, né? Aí eu tava lá conversando com meus amigos, aí quando eu fui levantar do banco pra sair, quando o meu pai chegou, eu só fechei o olho e eu só fiz esse barulho. Eu vou tentar fazer, vocês escutam. Eu fiz assim, ó. Eu senti, eu senti o negócio na minha garganta. Quase que eu vomito na frente de todo mundo na saída. Mas foi muito quase. Nossa, mas essa foi muito quase. Eu quase vomitei na saída. Quase, quase, quase. Eu senti. Gente, veio na garganta, depois voltou tudo de novo. Aí depois, quando eu tava saindo, dei graças a Deus, que já era uma sexta-feira. Então, eu não precisava ir no dia seguinte. Então, graças a Deus, fui embora. Aí depois eu cheguei assim e falei ao meu pai, pai, eu tô desesperado, tô passando mal. Eu fui levantar aqui pra eu vir aqui até você. Quase vomitei de novo. E sim, realmente, quase vomitei. Aí o que que acontece, né? Aí o meu pai deu a ideia de eu ir pra casa da minha avó, porque a minha avó sabe fazer as coisas melhor, sabe fazer chá, sabe fazer comida melhor, chá pra eu melhorar, tinha remédio lá e tudo. Eu pensei assim, podemos ir. Mas chegando em casa, eu ainda deitei por 15 minutos, porque eu tava muito mal. Aí chegando na minha avó, eu ainda tava com esse mal-estar horroroso, dormi a tarde toda. Sim, aí eu dormi a tarde toda. Quando deu umas 3 horas, a minha avó queria me dar almoço, mas eu comi tipo 5, 6 colheres. Eu larguei tudo que eu não aguentava mais comer, mas depois não botei mais nada pra fora, graças a Deus. Aí depois eu dormi até as 5h30, 6 horas, ainda tava meio claro porque tava muito calor esse dia. Aí eu tava o dia inteiro, assim, mexendo no celular, basicamente. Porque eu fui pra escola, não mexi lá direito. E chegando na minha avó, eu só fui dormir à tarde pra ver se eu melhorava. Aí depois eu peguei meu celular e pensei assim, então, agora que eu tô, tipo, melhorando um pouquinho, já tô aqui deitado, acabei de acordar, eu vou responder os comentários. Aí eu pensei assim, eu tô aqui deitado, mas eu vou responder os comentários. Eu ainda não tinha postado o vídeo naquele dia e já tinha passado o horário, porque quando eu vou pra escola, eu costumo postar o vídeo entre 1 hora, 2, eu já tinha passado o tempo. Aí eu falei assim, porque eu esqueci, então tá. Então vou entrar aqui na galeria e vou postar.
E adivinhem, na minha galeria não tinha nada de vídeo, porque como eu fiz prova nesse dia, eu tava em semana de provas, num período, no mês de provas. Então, tipo, tinha acabado o meu estoque de vez. Eu pensei assim, gente, o que que eu faço? Aí eu pensei assim, eu vou entrar numa retão, eu gravo uma partida de survival. Apesar de tudo, que eu tô meio ressaqueado do meu mal-estar, mas eu vou jogar uma partida, eu gravo, finalizo, já posto, explico porque que eu demorei a postar o vídeo e tal. Mas enfim, aí depois foi anoitecendo, eu comi uma coisa lá, resultando numa sexta-feira, um dia eu podia aproveitar que já tinha acabado as provas. Eu fui dormir 9 horas da noite, porque eu tava com muito sono, queria ver se eu melhorava. Aí veio sábado, galera. No sábado eu já acordei com fome, já acordei bem, acordei disposto, acordei 6 horas da manhã super disposto, acordei com fome. E aí sim eu melhorei. Mas até hoje, quando eu e meu pai e minha família lembra dessa história que eu e meu pai passamos mal juntos, basicamente, a gente não sabe por que aconteceu. A gente não sabe se foi por causa da água que a gente tomou, alguma coisa que a gente comeu. A gente não sabe até hoje. Mas, graças a Deus, desde aquele dia, graças a Deus, desde aquele dia, a gente nunca mais vomitou. Porque vomitar é uma coisa horrível. Ou seja, em 2025, no ano inteiro, eu não vomitei. Espero que esse não seja o mesmo. Se eu pudesse, na minha vida toda, até eu morrer, eu nunca mais vomitava. Mas ao saber que eu ainda vou passar muito mal na vida, é triste, sabe? É punk, porque foi uma sensação horrível. Vomitar é uma sensação horrível. Mas enfim, então foi isso. Então, o tema central da história do vídeo de hoje foi essa. Eu fui fazer a prova, as provas lá, né? As duas provas, tudo. E, tipo assim, meus pais deixaram eu voltar. Porque eu tinha como fazer a segunda chamada na semana que vem. Mas eu queria me livrar, porque já era sexta-feira. Eu queria me livrar. Até a prova de matemática eu já tinha feito na quinta-feira. E na sexta eu só tinha que fazer inglês e ciências. Inglês e ciências de matéria de prova pra eu poder fazer. Aí eu pensei assim, vou encarar. E em retribuição, passei mal durante 5 horas e muito sufoco o dia inteiro. Meus pais deixaram eu faltar porque eu tava muito mal, mas eu não queria e eu enfrentei. E meus pais depois parabenizaram minha coragem, meu esforço e desempenho por querer ir passando mal, mas eu fui e graças a Deus ainda consegui me sair bem nas provas. Como eu falei, valia 50 a prova na época. Em ciências eu tirei 38 de 50 e em inglês eu tirei 35 de 50, então foi muito bom. E é isso, galera. Essa foi a história de hoje. Foi quase 20 minutos de história, mas é porque essa história é longa e é história de vida pra você poder contar, né? Então, tô contando aqui pra vocês aqui pra esse canal secundário, já que ele é de vídeos aleatórios. Mas então foi isso, galera. Então tenham uma boa noite de sono. Foi isso. Até a próxima, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Foi isso, falou, valeu e tchau!